A Universidade Falada apresenta o audiolivro Fédon, de autoria de Platão. Apresentação. Na Idade Antiga, existiu uma sociedade cuja influência perdura até os dias de hoje. Sem dúvida, a civilização grega foi uma das mais importantes e brilhantes de toda a história. Os gregos deixaram um legado que inclui diversas ciências, arquitetura, artes e formas de pensamento. Termos e teorias que parecem contemporâneos, como democracia, ética e até mesmo as Olimpíadas, surgiram nessa civilização, cujo apogeu aconteceu entre os anos 300 e 600 a.C. Além de célebres escritores, como Ésquilo, Eurípides e Sófocles, e historiadores, como Heródoto e Tucídides, a Grécia também foi celeiro de grandes filósofos. Pitágoras, Tales de Mileto, Platão, Aristóteles e Sócrates são alguns exemplos. Nascido em 470, Sócrates é um dos grandes nomes do pensamento grego. Além de ser o fundador da filosofia humanista, é criador da maiêutica, método que consiste em uma sucessão de perguntas e no uso da ironia para levar o interlocutor a desenvolver o próprio pensamento sobre algo que ele acreditava conhecer. O termo, não por acaso, pode ser traduzido como parto de ideias. Apesar de ter dedicado sua vida à meditação e ao ensino filosófico, sem pedir nada em troca, seu jeito irônico e desafiador rendeu-lhe muitos inimigos. Acusado de corromper os jovens e de rejeitar os deuses, acabou condenado à morte por envenenamento. Fédon é justamente o diálogo ocorrido na prisão no último dia de vida do filósofo. A narrativa é feita por um discípulo de Sócrates, Fédon de Elis, que relata os diálogos entre o mestre e seus discípulos mais fiéis sobre a alma e a morte. O registro da obra coube a Platão, considerado o principal discípulo de Sócrates. A atividade literária de Platão abrange mais de 5 décadas. A parte mais importante é representada pelos diálogos, estilo usado na composição de Fédon, que caminha de acordo com a evolução de pensamento do autor. Assim, os diálogos vão da transcrição espontânea dos ensinamentos orais de Sócrates ao didatismo de Aristóteles, filósofo contemporâneo de Platão, que, ao seu lado, deixou marcas indeléveis na filosofia ocidental. Não se sabe quando o livro foi escrito, mas ele é considerado uma das obras representativas da maturidade do autor. Prólogo. Equécrates, Fédon. Fédon, no dia em que Sócrates tomou o veneno, você estava com ele na prisão? Ou a notícia sobre o fato veio de outra pessoa? Eu mesmo estava com ele. E então? O que ele disse antes de morrer? De que forma morreu? Teria muito prazer em ouvir a respeito desse assunto, já que nenhum de meus concidadãos de Fleonte frequenta Atenas atualmente. Também faz muito tempo que não chega nenhum morador dessa cidade até aqui para nos contar o fato com precisão. A única coisa que soubemos foi que ele, depois de ter tomado o veneno, morreu. Quanto ao resto, ninguém soube dizer nada. Nem sobre o modo como foi realizado o julgamento você foi informado? Sobre isso, sim. Alguém nos contou. E estranhamos que Sócrates só tenha morrido muito tempo depois de sua sentença ter sido proferida. Qual foi o motivo disso, Fédon? Isso aconteceu por acaso, Equécrates. No dia anterior ao julgamento, foi coroado o barco que os atenienses enviam anualmente a Delos. Que barco é esse? É o barco no qual, segundo os atenienses, Teseu levou para Creta os 7 moços e as 7 moças que ele salvou, bem como a si próprio. Os atenienses prometeram a Apolo
caso os jovens fossem libertados do perigo, uma oferenda a Delos todos os anos. E isso fazem desde então. No período em que a oferenda começa a ser preparada até o barco chegar a Delos e retornar a Atenas, uma lei determina que a cidade seja purificada e que nenhum criminoso seja executado pelo Estado. Quando há ventos contrários, entretanto, a viagem leva mais tempo. A coroação do navio, ato que indica o início do período de purificação, aconteceu na véspera do julgamento de Sócrates. É por esse motivo que ele ficou até sua morte um longo tempo na prisão. De que maneira ele morreu, Fédon? Como aconteceram os fatos? Quais dos queridos amigos o acompanharam até o fim? Os magistrados permitiram que os conhecidos assistissem sua partida ou ele morreu separado dos amigos? De modo algum, muitos estiveram presentes. Então, por gentileza, conte-me tudo com a maior precisão possível, isto é, se não tiver nenhuma tarefa por fazer que o impeça. Eu tenho bastante tempo disponível e tentarei expor a história, pois para mim sempre foi muito agradável lembrar de Sócrates, seja falando dele, seja ouvindo alguém falar. Que satisfação, Fédon! Os que vão ouvir você têm esses mesmos sentimentos. Só peço que façam um esforço para contar tudo sem esquecer de nenhum detalhe. Nos momentos em que estive ao lado dele, tive um sentimento único, singular. Não se tratava de piedade, por eu estar ali para assistir à morte de alguém a quem estimava tanto, porque ele, Equécrates, me parecia feliz em sua forma de agir, em suas palavras. A impassividade e nobreza com que morria era tal que, ao partir para Hades, Sócrates dava a impressão de ir para lá por sorte de algum concurso divino e que encontraria, quando chegasse, uma felicidade que ninguém jamais sentiu. Dessa forma, ao ver esse espetáculo tão doloroso, não tive nenhum sentimento de compaixão, como deveria ser natural. Mas também não senti prazer, como sempre ocorria em nossas conversas filosóficas habituais, que continuamos fazendo até o fim. Na ocasião, tive um sentimento estranho, uma mistura de prazer e dor, considerando que ele em breve partiria dessa vida. Todas as pessoas presentes demonstravam, mais ou menos, as mesmas disposições de espírito, ora rindo, ora chorando. Dentre todos, havia um que demonstrava esse sentimento ambíguo mais do que ninguém. Era Apolodoro. Você certamente conhece esse homem, assim como o seu caráter. Sem dúvida que o conheço. Foi em Apolodoro que esse estado de espírito se manifestou mais do que em qualquer outro. Mas eu mesmo e os demais também ficamos muito impressionados. E quem eram os outros presentes, Fédon? De atenienses estavam presentes, além de Apolodoro, Critóbulo e Críton, seu pai, assim como Hermógenes, Epígenes, Ésquines e Antístenes, Ctésipo de Peara, Menexeno e alguns outros. Platão não compareceu, creio, porque estava doente. Havia pessoas de outras cidades? Havia, sim. De Tebas, Símias, Sebes e Faedontes, e de Megara, Terpsion e Euclides. Aristipo e Cleombrote também se encontravam por lá? Não. Segundo ouvimos, eles estavam em Egina. Havia mais alguém? Não. Foram mais ou menos estes os que estiveram presentes. Sobre o que vocês conversaram? Vou tentar relatar tudo, desde o início. Desde a condenação de Sócrates, eu e os outros tínhamos o costume de visitá-lo todos os dias. Assim, a cada manhã, nos reuníamos na praça onde o julgamento havia sido realizado, pois ela ficava perto da prisão. Esperávamos então que ela abrisse, o que nunca ocorria cedo. Enquanto isso, conversávamos uns com os outros. Mas assim que abriam a prisão, entrávamos e ficávamos junto de Sócrates o dia inteiro. Naquele dia, porém, nos reunimos ainda mais cedo, porque na tarde do dia anterior, quando saímos da cadeia, soubemos que o barco havia retornado de Delos. Por esse motivo, combinamos para o dia seguinte comparecer no lugar de sempre um pouco mais cedo. Assim que chegamos à prisão, o guarda que sempre nos recebia e permitia a nossa passagem
pediu que aguardássemos e só entrássemos quando ele autorizasse. Explicou que, naquele momento, os 11 retiravam as correntes de Sócrates para comunicar-lhe que iria morrer naquele dia. Mas, poucos instantes depois, voltou e pediu que entrássemos. Dentro da prisão, encontramos Sócrates, já sem as correntes, em companhia de Xantipa. Você com certeza também a conhece, que estava sentada ao lado dele, com um de seus filhos nos braços. Assim que nos avistou, iniciou uma lamentação em voz alta e disse coisas próprias de mulheres, como: Sócrates, essa é a última vez que seus amigos conversam com você e você com eles. Sócrates, olhando para Críton, disse: Levem-na para casa. Alguns dos servos de Críton levaram Xantipa embora, apesar de seus gritos e de ela bater no próprio peito. Sócrates, porém, sentou-se em seu leito, dobrou uma perna e, ao mesmo tempo em que a esfregava com a mão, ia dizendo: Amigos, acho extraordinário aquilo a que os homens chamam prazer. O surpreendente é que ele harmoniza perfeitamente com o que julgam ser o seu contrário, a dor. Não é permitido que existam juntos no homem, mas se alguém pretende alcançar o prazer e consegue fazê-lo, é obrigado quase sempre a alcançar também a dor, como se ambos fossem inseparáveis. Se Esopo tivesse pensado sobre isso, segundo creio, elaboraria uma fábula em que a divindade, não podendo acabar com as desavenças entre as duas sensações, mesmo tendo se esforçado para isso, acaba amarrando ambas pelas extremidades. Por esse motivo, se nós possuímos uma delas, percebemos logo que a outra sempre a acompanha. E é justamente isso que acontece comigo. Durante o tempo em que estive preso às correntes, sentia dores em minha perna. E agora, o prazer parece ter tomado o lugar da dor. Nesse momento, Cebes toma a palavra e fala: Por Zeus, Sócrates! Que bom que você me lembrou sobre as composições. Nelas você colocou as fábulas de Esopo em versos. Muitos me perguntam sobre o hino que fizeste a Apolo, entre eles, Eveno. Querem saber o motivo que o levou a fazer na prisão esses trabalhos. Justo você que nunca havia se dedicado à poesia antes. Se Eveno me perguntar de novo sobre isso, e eu sei que o fará, instrui-me sobre o que devo falar. Diga-lhe a verdade, pediu Sócrates. Esclarece que, ao dedicar-me a esse tipo de composição, não tive a intenção de rivalizar com os poemas dele. Sempre soube o quanto era difícil. O que quis foi tentar buscar explicação para certos sonhos. Queria pôr fim aos meus escrúpulos, e foi justamente esse gênero de música que mais me foi recomendado. Ao longo da minha vida, sempre tive com certa frequência um determinado sonho, que dizia de diferentes formas sempre a mesma coisa. Sócrates, dedique-se ao exercício da música. Sempre achei que a mensagem contida em meu sonho era apenas um estímulo, semelhante aos que animam os corredores, que me animava a continuar vivendo como sempre o fizera, pois eu pensava que não existia música mais excelente que a filosofia, à qual sempre me dediquei. Mas devido à festa em homenagem ao deus Apolo, que adiou o dia de minha morte, me pareceu que eu deveria exercitar a modalidade comum de composição musical. Acredito que deva ser mais seguro partir depois que eu tenha me libertado desse escrúpulo, compondo poemas para seguir o que foi dito em meu sonho. Dessa maneira, a primeira composição que fiz honrou o deus cuja solenidade estava ocorrendo. Mas depois dessa homenagem, cheguei à conclusão que um verdadeiro poeta, para sê-lo, deveria fazer suas próprias fábulas e não colocar discursos em versos. Porém, eu não estava apto para trabalhos de imaginação. Por esse motivo, resolvi versificar as fábulas de Esopo conhecidas por mim. Era o que estava ao meu alcance. Tudo o que contei servirá para responder às dúvidas de Eveno. Aproveito e lhe peço, Cebes, depois de mandar o adeus de minha parte, diga-lhe que, se for sensato, o melhor que ele pode fazer é seguir-me o mais breve possível. E, ao que tudo indica, hoje é o dia em que devo partir, pois assim determinaram os atenienses. Primeiro, como o filósofo encara a morte.
Depois de ouvir essas palavras, Símias disse: Que conselho você envia a Eveno, Sócrates? Já o encontrei diversas vezes e, pelo que notei, não obedecerá de bom grado a teu recado. O que você diz? Sócrates questionou. Eveno não é filósofo? Acredito que ele seja, disse Símias. Nesse caso, então, não só Eveno me seguirá, mas todos aqueles que não se envergonhem de serem filósofos. Mas mesmo assim, não acredito que ele esteja disposto a cometer suicídio, uma vez que isso não é permitido. Enquanto falava, Sócrates baixou as pernas para o chão. Ele permaneceu nessa posição até terminar a conversa. Em seguida, Cebes tomou a palavra. Sócrates, como você harmoniza o fato de o suicídio ser proibido com a afirmação de que o filósofo deve querer seguir a quem morre? Que diz, Cebes? Por acaso nem você nem Símias ouviu o que eu disse sobre esse assunto ao seu amigo Filolau, com quem vocês conviveram? Sobre esse assunto, Sócrates, nunca ouvimos nada muito preciso, respondeu Cebes. Na verdade, tudo o que eu sei foi o que escutei por aí, disse Sócrates. E nada impede que eu ensine a vocês o que aprendi. Como partirei em breve, preciso analisar com mais precisão o que significa essa viagem. Assim, conversar sobre o tema é conveniente para mim. Além disso, que outra coisa mataria o tempo até o pôr do sol? Explica-me, Sócrates, que princípio fundamenta a afirmação de que o suicídio não é lícito? Eu mesmo já ouvi de Filolau, assim como de outras pessoas, que esse ato é proibido, mas nunca foi dito nada que esclarecesse o assunto. Anime-se, respondeu Sócrates. Talvez você escute alguma novidade surpreendente que o faça achar, entre todos os demais casos, que só este é simples, e que jamais é dado ao homem a escolha entre viver e morrer. Diferentemente do que acontece com outras coisas. Talvez você também admire o fato de que até as pessoas que gostariam de estar mortas cometem uma impiedade quando promovem esse benefício a si próprias, em vez de aguardarem esta libertação de um estranho. Cebes, sorrindo ligeiramente, exclamou à maneira habitual de seu país. Que Zeus o saiba! Isto pode parecer insensato, mas não é, Sócrates continuou. E talvez tenha um certo fundamento. Acredito que a este propósito, uma fórmula usada nos mistérios tem um sentido transcendente e difícil de compreender, pois é dito que os homens vivem numa espécie de prisão, da qual não devem libertar-se e fugir. Pelo menos, Cebes, creio ser verdade que os deuses cuidam de nós, que a eles pertencemos. Você tem a mesma opinião? Sim, tenho. Caso algum dos seus escravos pretendesse se suicidar, prosseguiu, sem que você tivesse dado a entender que essa era a sua vontade, essa atitude não iria irritá-lo a ponto de querer castigá-lo? Sem dúvida, disse Cebes. Considerando esse aspecto, talvez não seja absurdo afirmar que ninguém deve partir da vida sem que a divindade envie uma ordem formal, justamente como ocorreu comigo. Na verdade, isso me parece razoável, respondeu Cebes. Mas considero paradoxal a sua afirmação sobre os filósofos deverem desejar de bom grado a morte. Por outro lado, só é certo aquilo em que acabamos de concordar, que a divindade vela pelos homens e que nós somos propriedade dos deuses. É difícil de entender por que os mais sábios estejam dispostos a deixar a tutela dos deuses, os melhores governadores que existem. Ninguém pode acreditar que um homem entregue a si mesmo possa cuidar melhor de sua própria pessoa. Talvez o insensato pense que deva fugir de seu senhor e não pondere que, pelo menos, quando ele é bom, não o deve fazer. Pelo contrário, deve permanecer o máximo possível sob a sua tutela. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.